Glória a Deus. Você está bem? Graças a Deus. Você está feliz? Você está pronto para receber? Diga assim: eu creio que a palavra de Deus, viva e eficaz, produzirá na minha vida. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que vai fluir no nosso coração. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Eu sei que aqui tem homens e mulheres que estão querendo ouvir a tua palavra, querem crescer, querem se desenvolver na fé. E esse culto, Pai, é bem propício para isso. Falar sobre família, falar sobre valores eternos que tem norteado nossa vida, nossa casa, que é a tua palavra. Obrigado. Sabemos que será um tempo proveitoso, onde vamos crescer, vamos avançar e vamos a cada dia chegar à plenitude daquilo que Cristo deseja, estatura de varão perfeito. Amém? Você está bem mesmo? Você está pronto para receber? Cutuca aí teu vizinho aí, diga a ele aí, está pronto, meu irmão? Glória a Deus. Se eu soltar meu cronômetro aqui, para mim não me perder no tempo aqui. Amém? Então, vamos falar um pouco sobre a questão da fé, vamos falar um pouco sobre questões familiares, mas também eu quero tocar em alguns pontos aqui importantes que, de certa forma, você como crente, eu como crente, nós recebemos uma responsabilidade da parte do Senhor de andar segundo a sua palavra, né? A Bíblia fala que nós fomos comprados por um bom preço, devemos, pois, glorificar a Deus com o nosso corpo, com o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando entendemos isso, vamos passar a ter uma vida diferente, porque a nossa vida não nos pertence mais e nós temos um dono pela qual prestamos conta, né? Eu sei que alguém pode até tentar torcer o que eu estou dizendo dentro do conceito. Afinal de contas, se Deus ele é o dono da minha vida, então Ele faz tudo o que Ele quer. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que dentro do conceito de você ser um filho de Deus, nós temos responsabilidades que nos é dirigida a fazer, a praticar, a corresponder, e Deus tem a parte dele que é de nos abençoar naquilo que nós não temos capacidade de fazer por nós mesmos, né? Tem uma palavra que diz que aonde a gente não consegue tocar, onde as portas não conseguem ser abertas pelo esforço humano, pela sabedoria humana, entra Deus abrindo portas aonde não tem, quebrando cadeias aonde o homem não pode quebrar e operando milagres que o homem não consegue. Então você percebe que é uma junção, eu costumo dizer que é uma moeda de troca, né? Deus ele faz a sua parte e nós fazemos a nossa parte. Amém? E eu queria falar com você, para você, sobre questões de perseverança. E, na verdade, isso tem tudo a ver com família, porque eu posso tocar aqui em muitos pontos do que diz respeito a filhos, do que diz respeito a papéis da figura paterna, papéis da figura materna, nossas responsabilidades como homens que somos os provedores, os protetores e aqueles que estão, de certa forma, governando a nossa casa sobre uma direção da parte de Deus. Mas eu quero falar sobre questões de perseverança que vai tocar em vários âmbitos aqui, porque se a nossa vida, se nós entendermos que a nossa vida em Deus é sim uma vida que a cada dia exige de nós, essa vida a cada dia por meio de fé, romper em fé, é uma vida de um degrau de glória a outro degrau de glória. Então, veja, é uma progressividade, é um crescimento e é um desenvolvimento que é nos inquirido. Veja, abra a tua Bíblia comigo, eu quero dar aqui duas referências para falar sobre isso. Duas referências. Primeiramente, abra comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36, e depois nós vamos ler Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz... Chegou lá? Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz... E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Então você percebe que aqui o autor aos Hebreus, ele está falando sobre a questão de nós termos
essa disponibilidade de termos uma vida em perseverança. Eu sei que quando você entra no Evangelho, quando você nasce de novo, aqui tem pessoas que nasceram há 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30, 40, 50, não importa o tempo da sua conversão, mas quando você nasce de novo, exige um comportamento seu segundo a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que as pessoas aí fora, elas buscam conhecer a Deus de uma forma que elas nunca vão encontrar. Certa vez Paulo diz, olha, esses deuses que vocês cultuam, quando ele chega em um determinado lugar, eu não sei se é em Atenas, onde ele fala, vocês estão procurando Deus, querendo entender Deus de uma forma que vocês nunca vão encontrar. Agora veja, esse Deus a qual eu prego é o Deus a qual vive em mim, eu faço sua vontade e automaticamente as coisas acontecem na minha vida como benefício próprio. Agora, é interessante você observar que quando nós nascemos de novo, não importa o tempo da nossa conversão, temos um estilo de vida próprio da parte de Deus para que a gente possa andar. Eu sei que existe hoje em dia, e eu não gosto até de falar isso, mas eu tenho que dizer, eu sou verdadeiro pregador da palavra de Deus, existem muitas pessoas que não estão andando dignamente da forma que Deus deseja que elas andam. E afinal de contas, se o Evangelho é o poder de Deus para salvação, para a mudança de vida daqueles que creem, por que pessoas não estão mudando o seu estilo de vida e não estão recebendo a palavra como convém? Eu sei que existem certos tipos de pregação, e Paulo falou muitas vezes isso. Olha, a questão é pregar a Cristo. Agora tem uns que pregam por inveja, outros pregam porque estão copiando. A questão não interessa. O que importa é que a palavra seja pregada, e essa palavra que é pregada tem que transformar a vida dos ouvintes. Amém? Então veja, um culto como esse, onde você vem da sua casa cansado, enfadado, você vem com uma expectativa, você vem para buscar algo da parte de Deus que de certa forma, ontem você não alcançou, ontem você não recebeu. Por quê? Porque a nossa expectativa das coisas de Deus é que Deus possa fazer infinitamente além daquilo que a gente pensa e imagina. Por quê? Porque o poder dele opera em nós. Então veja, a vida de perseverança, o estilo de vida em perseverança, eu vou dizer bem claro, é para crente, filho. Você é crente? Você que está me assistindo, sim, você que nasceu em uma igreja cristã, a vida de perseverança é para nós. Por quê? Porque não é o começo que dita como vai ser o final da nossa vida. É o percurso da nossa história. Por isso que o profeta Abacuque, no capítulo 2, ele faz uma oração, orando pela nação de Israel, onde ele diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faze-as conhecidas, as notifica. Ele não fala de oração para começo, ele fala de oração do meio para o final, porque, irmãos, a nossa vida em Deus, nós precisamos começar bem e terminar melhor. Você está entendendo? Então Deus, ele nos motiva, ele nos incentiva, ele nos impulsiona através do Espírito Santo a perseverarmos, independentemente do que está acontecendo na nossa vida. Eu sei que existem dissabores, momentos ruins, onde a gente passa por situações, mas isso não são motivos predicados para a gente desistir. Porque se a gente for fazer um particular aqui, né? Cara, tu já pensou em desistir? Você vai dizer já. Cara, tu já pensou em abrir mão? Você vai dizer já. Como eu também já pensei. Agora, o que é que nos motiva a continuarmos? A graça de Deus que está na nossa vida. O que é que nos motiva a continuarmos? É melhor servir a Deus do que ter os prazeres dessa vida, que o próprio Jesus Cristo falou, céus e terras vão passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Vale a pena continuar, vale a pena nós estarmos, por mais que passemos por situações, continuarmos a nossa trajetória com Deus. Por quê? Porque é no final que receberemos a recompensa, é no final que receberemos a coroa da justiça. Então veja, vale a pena sim perseverar pela nossa família, vale a pena perseverar pelos nossos filhos, vale a pena perseverar pelo nosso ministério, que na verdade não é nosso, simplesmente foi nos confiado pelo Senhor, ser responsáveis pela palavra, servirmos de exemplo para as pessoas que estão chegando. Sim, vale a pena perseverar em tudo isso. Sabe por quê? Se Deus falou que é vantajoso estar fazendo sua vontade, se Jesus Cristo falou, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, porque ele tinha uma vontade própria, mas ele desceu para fazer a vontade daquele que tinha o enviado.
e é vantajoso, foi recompensador o que ele recebeu. Nós sabemos que Cristo hoje está em uma forma glorificada, sentado à destra da majestade nas alturas, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Então veja, vale a pena nós perseverarmos, vale a pena nós termos uma vida de perseverança em todos os âmbitos da nossa vida. Certa vez uma pessoa me disse: rapaz, não aguento mais lutar, não consigo mais, não tenho mais forças. De fato, se você for olhar por uma lógica que você não tem mais forças para lutar, você para. Porque a força não provém do homem para continuar a sua caminhada com Deus. A força vem de Deus. A graça vem de Deus, irmãos. Sabe que a Bíblia diz que a nossa vida está oculta com Cristo nos ares? Esse entendimento tem que fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque se ele fala que a nossa vida está oculta com Cristo nos ares, significa que nós estamos em uma posição muito mais elevada do que as coisas naturais. Veja, você tem a autoridade que vem do alto, você recebeu a sabedoria que vem do alto, você tem a inteligência, você tem a mente de Cristo, e mente não é sentimento, mente é o Espírito Santo residindo, morando, tabernaculando dentro de você para resolver e perseverar em toda e qualquer situação. Então vale a pena perseverar, vale a pena continuar a nossa trajetória como filho de Deus. Sabe por quê? Se tem recompensa, se é vantajoso, se Cristo está em uma forma já glorificada, sendo o nosso sumo sacerdote e intercedendo por nós, nós também podemos alcançar êxito nessa vida. Vou repetir isso. Nós também podemos alcançar êxito nesta vida, em toda e qualquer situação que é a vida do ser humano. Aleluia. E é interessante você observar que o autor aos Hebreus, ele chama a atenção daquele povo, eram judeus nascidos de novo, eram judeus crentes, e eles precisavam a cada dia entender o que aconteceu com ele no processo do novo nascimento. E você sabe que quando você nasce de novo, o seu cabelo não muda, o seu corpo não muda, você era gordinho e continua sendo gordinho, a não ser que faça o regime, você era magro, continua sendo magro, você era uma pessoa com temperamentos assim, você ainda continua tendo alguns temperamentos ainda, ok? Mas o que acontece de transformação na sua vida é o espírito do homem que foi morto pelo pecado de Adão. Mas, por mais que nascemos de novo, exige uma responsabilidade nossa de estarmos correspondendo a andar segundo os valores da palavra. Porque se simplesmente nos conformarmos com a salvação, irmãos, não vale a pena. Me perdoe por essa palavra, mas é uma realidade. Porque a salvação, o pacote da salvação tem muitos benefícios. Mas se você não ter uma vida segundo os valores da palavra que te inquire a você não ser como você era antes, a você não pensar como você pensava antes, a você não fazer as coisas que você fazia antes, mas afinal de contas eu sou nascido de novo, sim, mas para ter um novo estilo de vida, e um novo estilo de vida, a perseverança faz parte. Se você mentia, não minta mais. Se você fazia coisas erradas, não faça mais. O seu estado natural continua do mesmo jeito. O que mudou foi do lado de dentro. Jesus Cristo certa vez disse: olha, vocês já estão prontos por causa da palavra e o espírito de vocês estão prontos. Agora veja só o que ele diz. Mas a carne é fraca, porque existe ainda inclinações dentro da nossa natureza. E eu sei que falar sobre isso é muitas vezes pisar em ovos, porque existe uma teologia que se ensina por aí, a hipergraça, que te dá a condição de você fazer o que você quiser. Por quê? Porque afinal de contas o que voga é o espírito. O que voga é o homem nascer de novo e ponto final. Agora, as minhas fraquezas, Deus entende. As minhas debilidades, Deus entende. Ah, vai nessa. Nos é inquirido a vivermos uma vida de perseverança nos valores da palavra de Deus. Aleluia. Então, veja. Ele começa a falar e ele fala: necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja, diga assim: eu sou salvo. E ainda não sou. Por que não disse? Está com medo do quê? Fica tranquilo que eu sei o que eu estou dizendo. Somos salvos pela fé, graças a Deus. Mas existe uma palavra posteriormente a isso que se chama perseverança. O autor, inspirado por Deus, ele fala: olha,
Necessitais de perseverança para que depois de haver-vos feito a vontade de Deus. Quem é que faz a vontade de Deus, senão os filhos de Deus? Quem é que faz a vontade de Deus, senão você que está sentado nesse banco aqui? Ele está falando para crente. Então, se esses homens fazem a vontade de Deus depois de estarem perseverando, diz que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa é essa que ele está falando? Ele está se referindo a respeito daquilo que acontece no homem quando ele nasce de novo e o seu destino, que é a salvação e a vida eterna com Deus. Zacarias fala da forma que a árvore cai, ela permanece. Então, da forma que o homem morre sem relacionamento com Deus, assim ele permanece eternamente. Se ele morre no relacionamento com Deus, eternamente no relacionamento ele estará com o Senhor. E é interessante você observar que ele fala, para que depois de vocês terem feito a vontade de Deus, falando para nós, vocês alcancem a promessa da salvação e redenção do nosso corpo. Então, nós somos e ao mesmo tempo não somos. Somos salvos, ao mesmo tempo não somos. Por quê? Porque se necessita perseverança para adentrar futuramente nos santos dos santos. Hoje nós entramos por meio da fé. Hoje nós estamos tocando as coisas de Deus por meio da fé. Hoje nós somos como Cristo andando aqui, segundo os valores que Ele nos deixou como exemplo. Mas, irmãos, nós precisamos perseverar até o fim. Não sei se foi Jesus que falou, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero te colocar em um fundamento. Eu quero te impulsionar a você figura paterna, a você figura materna, que vale a pena perseverar, vale a pena continuar a nossa trajetória em fé em Deus, vale a pena continuar até o fim. Amém? E veja, por quê? Pois ainda em um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Versículo 38. Porque, mas o meu justo, a condição, ele vai viver da... Como é que é? Vai viver do quê? Fé. Veja, existem pelo menos 4 referências na Bíblia, e eu vou usar um do Velho Testamento, onde cita menções de o homem, veja, Velho Testamento e Novo Testamento, onde Deus chama o homem para ter o estilo de vida por meio da fé. Vou citar primeiramente o Antigo Testamento, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Porque o meu justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 17 diz, porque o meu justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz, porque todavia o meu justo viverá da fé. E Hebreus capítulo 10, versículo 38, o texto que nós lemos, meu justo viverá da fé. Agora veja como ele arrocha. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Diga assim, eu estou perseverando. Diga assim, eu estou no caminho. Beleza, estou contigo. Agora veja, o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 9, é uma menção a uma vida de perseverança dentro do conceito de fazer o bem, de você fazer o bem tanto para você quanto para outras pessoas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, veja, ele fala de tempo, perseverança, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que significa isso? Paulo está falando para uma igreja, a carta aos Gálatas. Se você pegar os 6 capítulos de Gálatas, Paulo vai para avivar aquele povo e também dar algumas correções dentro do conceito da fé. Porque os Gálatas estavam voltando às práticas de ritos judaizantes. Eles estavam querendo praticar conceitos como circuncisão, como pegar alguns valores dos valores dos judeus, que era o Talmud, e colocar como prática de vida, sendo que eles já tinham mudado o seu estilo de vida por meio de fé. E ele fala, vocês não serão justificados por meio de fé, mas vocês serão justificados, ou vocês já foram justificados, pela fé em Jesus Cristo. Então, existe um estilo de vida pela qual Paulo vai ali alertar e inflamar os Gálatas novamente, para que eles não pudessem voltar aos padrões anteriores. Veja, a vida de perseverança por meio da fé, nós precisamos sempre estar se aquecendo em Deus, para que a gente não volte às práticas antigas que nós tínhamos outrora. Porque você pensa que o diabo está interessado em quem ele já tem como propriedade. O diabo não está interessado em quem ele já tem por propriedade. Por mais que ele seja um destronado, e nós somos uma igreja triunfante,
Mas ele está batalhando e lutando para que as pessoas que já estão sendo segundo a vontade de Deus possam se embaraçar com as coisas dessa vida. Então ele está de olho em mim e em você. E nós precisamos estar sempre aquecendo a nossa vida por meio da fé, para que a gente não venha esmurecer e não termos esta vida constante de perseverança. Agora, deixa eu falar algo aqui. Se esse povo estava voltando e não estava se aquecendo em Deus, e quem dirige a carta, e diz o texto que Paulo pega pesado nas suas palavras, e dado ao perigo e ao zelo que ele tinha pela igreja, e o perigo que as pessoas estavam correndo de voltar para trás. Irmãos, hoje nesse tempo não é diferente. Hoje nesse tempo, se você observar, as perseguições que tinha no passado são bem diferentes do que tem nos tempos que nós estamos vivendo hoje. São bem diferentes. Eu não sei se você percebe, mas por mais que a palavra seja uma palavra de revelação progressiva, o conhecimento que os homens do passado tinham é totalmente diferente do conhecimento que nós temos hoje. Sabe por quê? Porque eles tinham conhecimento daquilo que eles ouviam e manifestações de anjos, Deus falando com reis, profetas e sacerdotes. Só que hoje eu e você temos um conhecimento superior por causa da própria presença de Deus dentro da minha vida e da tua. Uau! Nós estamos em um nível superior. Nós estamos em uma graça superior. Ah, Deus acepciona? Não. Simplesmente foi a agenda de Deus fazer com que eu e você pudéssemos usufruir de coisas extraordinárias para esse tempo. Mas Paulo expressa preocupação e vai e tenta avivar aos irmãos de Gálatas a perseverarem na fé, a continuarem a vida segundo os valores da palavra, estimulando. Sabe o que acontece muitos nos dias de hoje? Eu estava orando sobre esta palavra, eu ia tratar sobre alguns papéis da figura paterna e materna, mas o Espírito Santo disse, não filho, não fale sobre isso, isso é para uma outra ocasião. Fale sobre a questão de perseverança. Sabe por que hoje muitos lares se destroem? Sabe por que hoje muitos casamentos se dissolvem? E eu falei, Senhor, uma palavra, eu quero uma palavra simplícia, para que não haja interpretação, mas bem clara. Ele me disse, sabe por quê? Porque não há uma ação daquele que entra em um matrimônio, do outro, os dois que se fazem uma aliança, dentro do conceito de perseverança. Mas isso é? Sim. Sabe por quê? Porque entrar é fácil, permanecer que é o segredo. Se decidir por Jesus é fácil, permanecer nele é que é difícil. E muitos casamentos se dissolvem porque não perseveram. Afinal de contas, eu não quero ser como muitos cristãos que vivem uma vida pau e pedra para cima e para baixo. Eu não sou hipócrita, mas o cara que está lutando pela mulher, a mulher que está lutando pelo marido, está lutando pelos filhos, esse é o idiota. O certo é o que troca essa por aquela para tentar ser feliz. Eu quero dizer aqui que existem casos e casos dentro do conceito de dissolver um matrimônio. Eu não sou leviano. Eu sei que existem casos e casos, mas a regra geral, aquilo que o homem uniu, não separe o homem. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Agora, existe um preço a se pagar. No ECC nós aprendemos muito isso. Casamento feliz dá trabalho. Filhos, para serem bem educados, a gente não cansa de ouvir elogios de pessoas da igreja e das nossas meninas. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um preço a se pagar. Temos que perseverar. Sabe por quê? Porque os filhos não são nossos. Uma vez eu perguntei, uma pessoa me perguntou, qual é o segredo, pastor? E não sei se perguntou para Ima posteriormente, porque estava próximo, né? Não sei se ele ouviu. Qual é o segredo, pastor? Eu falei, simples, eles não são meus. Simplesmente Deus me deu a capacidade que a figura paterna tem e deu para a mãe
da figura materna, de cuidar daquilo que é dele. Porque os filhos são herança do Senhor. Por isso que a gente cria bem, educa, corrige quando tem que corrigir, açoita quando tem que açoitar, e às vezes dói. Mas a gente faz o que a palavra de Deus manda a gente fazer. Porque se a criança chora hoje, amanhã ou depois a gente se alegra. Enquanto ela não chora hoje, quem vai chorar amanhã é tu. Aí vem essas leis aí, satânicas aí, de colocar aqui palmada em criança, é crime. Palmada em criança, vai preso. Vai aprender eu na minha casa. Quer endereço eu dou, porque eu estou disciplinando a minha criança. É responsabilidade dos pais educar e preparar as crianças para a vida aí fora. Amém, querido? Você está comigo? Então veja, perseverança em todos os aspectos. Por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, está no versículo 39, mas daqueles que creem. Você é crente, meu irmão. Você é crente, minha irmã. Creem para a conservação da alma. Graças a Deus, pastor Eli, graças a Deus, por essa igreja e por essa palavra. Por quê? Porque temos uma boa palavra, temos um bom ensinamento. Agora, daquilo que nós ouvimos, nós precisamos colocar em prática a cada dia, porque sempre o lema é esse: sejam abençoados pela prática da palavra de Deus. Sejam abençoados pela prática da palavra de Deus. Eu conheço uns 5, 6 professores que eu tenho uma certa intimidade. Eles falam assim, é para ser abençoado. Com o quê? Com a prática da palavra de Deus. Agora, se não acontece como convém, não é problema da palavra, pode ser um problema nosso. Posso tomar água aqui agora? Aleluia. Diga, Deus é bom. Está recebendo alguma coisa aí? Então, a vida de perseverança nos é incumbido. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz. É uma ação da parte da fé em nós, quando andamos e perseveramos, ela produz isso. Produz a perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, caráter aprovado, ou paciência, como algumas traduções diz, e o caráter aprovado, ou a paciência sendo aprovada, gera esperança. Então, eu entendo que é necessário perseverarmos enquanto estamos nessa vida, em todos os aspectos. O salmista do Salmo 34, versículo 14 diz: afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança. Uau! Se essa palavra norteia Velho Testamento e Novo Testamento, é sinal que é importante. Porque o texto diz de Hebreus que a prova da nossa fé produz. Nosso estilo de vida produz. Agora eu quero chamar a sua atenção a algo. Se não houver a perseverança na nossa realidade hoje em Cristo, nós não receberemos favores do Senhor. Porque se necessário é perseverar, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, como é que se alcança as coisas para essa vida? Não só para essa, mas para a eternidade também. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, não só busca a Deus por aquilo que Ele faz para você nessa vida, são as minhas palavras, mas está escrito lá assim: se o homem buscar a Deus somente para essas vidas, ele vai ser o mais infeliz ou miserável de todos os homens. Mas agora veja, se ele fala que a vida por meio de fé traz benefícios para essa vida, mas não colocar expectativa só para as coisas dessa vida, mas ligar com coisas de eternidade, porque cruz é horizontal e vertical. Relacionamento com Deus, relacionamento com homens. Quem vai nos favorecer nessa vida são homens levantados por Deus.
quem vai patrocinar a igreja nesses últimos dias, sim, são os ímpios, aonde Deus vai transferir as riquezas dele para as mãos dos crentes. Você recebe isso? Você recebe isso? Você crê nisso? Você crê nisso? É o teu patrão mesmo. Ele vai te impulsionar, ele vai te promover, porque lá nessa empresa tem uma pessoa diferente. Tem uma pessoa que é crente. Aleluia. Oh, glória. Vale a pena viver pela fé. Vale a pena perseverar. Vale a pena tomar Deus como prioridade. Aleluia. Mas entenda, e eu vou concluir. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar a sua fé e virtude. A virtude do conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade e fraternidade amor. Eu pergunto para você, olhe para cá. Ele colocou ali? Olhe para cá. Como que essas características faz parte do ser humano nascido de novo, se não houver perseverança? Não é possível. Você vai ter amor só para si próprio? Não, você tem que amar alguém. Você vai ter prosperidade só para você próprio? Não, você quer abençoar alguém. Você vai ter a fraternidade só para você próprio? Não, você vai querer ser fraterno com alguém. Então essas características denotam marcas de filhos de Deus, nascidos de Deus, para que perseverança seja algo na nossa vida constante, para que esses benefícios alcancem outras pessoas. Deu para entender isso? Então, eu acho interessante, porque o autor, ele é muito claro. Pedro falando a respeito de características que se tem, que se herda quando nasce de novo. Na família, essas características, primeiramente, devem nortear dentro da nossa casa. Uau! Se eu não amar como convém dentro da minha casa, eu não tenho autoridade para amar o próximo, que está longe de mim. Se Deus te concedeu uma família, é para que essas características, esses papéis, possam nortear primeiramente a sua casa. Porque eu sempre disse isso, eu não tenho autoridade para falar sobre determinados assuntos, porque ainda não sou tão claro e muito agraciado na prática disso. Mas alguns assuntos eu falo com propriedade porque eu tenho autoridade. Eu não sou hipócrita para falar para você que ame, se eu não amo como convém. Perdoe, se eu não perdoo como convém. Seja compassivo com o teu irmão, se eu não sou dentro da minha casa. Jesus Cristo falou para os fariseus algo interessante. Olha, rapaz, esse povo é interessante. Eles falam coisas certas, mas a essência não condiz. Falam coisas boas, mas a essência não condiz. Aí certa vez ele olha para os discípulos e fala, olha, o que eles falam são coisas certas, mas a sua vida não imitem. Não imitem. Dá para dormir com um barulho desse? E quem era? Escribas, fariseus, essênios. Era a elite religiosa daquela época, que tinha a palavra dentro do conceito judaico. Mas, o que é que voga? Ter conhecimento, mas não ter vida. Ter a palavra, mas não ter a prática. Ter uma família, mas não perseverar, não honrar, não amar como convém, não disciplinar como convém. Não adianta. Por isso que famílias se dissipam, não há uma perseverança. Cada um não toma o seu papel como convém. Um fica transferindo para o outro. E talvez você que está precisando de uma palavra no que diz respeito a matrimônio, ei, decida pagar o preço do amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor não se conduz inconvenientemente na busca dos seus próprios interesses. Simplesmente ame. Porque eu quero profetizar.
biblicamente falando. Vai acontecer salvação, vai acontecer restauração, vai acontecer mudança de vida por causa do amor em manifestação. Eu sei que não é pelo muito falar, mas é pelo poder do Espírito. Mas eu quero incentivar você, valorize esta palavra perseverança. Valorize quem você era. Sim, quem você era antes de Jesus. Valorize, para que hoje você possa ter uma nota em você de graça e de perseverança de quem você é hoje. Não tenha prazer de quem você era, mas valorize quem você era, de onde você saiu, quem Deus fez com que você pudesse ser, o que Ele fez na sua vida, de onde Ele te tirou, aonde Ele te colocou e qual é o destino eterno que você tem em Deus. Aleluia. Sua cabeça por alguns minutos. Aleluia. Pai, eu te dou graças. Te dou graças pela vida dessas pessoas. Te dou graça pela tua palavra. Te dou graça pelos oráculos de Deus que transformam a nossa vida. Sim, isso aqui é a tua palavra. É viva, é eterna. Eu sei que essas palavras estão cortando dentro dos meus irmãos juntas medulas, discernindo o que é certo, o que não é, e colocando eles em uma fundamentação sólida. Obrigado por esse culto, por esta palavra. Eu sei, eu creio que esses homens e essas mulheres estão recebendo algo novo, algo transformador, algo que vai mudar pensamentos, ações e vai fortalecê-los a eles continuarem a sua vida de perseverança. Pai, muito obrigado. Eu faço essa oração e declaro sobre a vida deles que esse ano ainda se prepare para ver proezas na sua vida. Se prepare para ver coisas acontecendo na sua vida, por causa da sua vida de perseverança, por causa daquilo que você decidiu fazer para o Senhor. Se prepare, tem recompensa nessa vida natural, mas também tem uma recompensa eterna. Eu creio nisso, Pai. Eu libero esta oração e esta palavra em nome de Jesus. Amém? Eu concluo com isso. Bom é estarmos aqui para receber, para crescer e para avançar na palavra. Vamos ser assim como Maria, decidiu-se pela melhor parte, e isso dela nunca jamais será tirado. Continue ouvindo bons vídeos, continue ouvindo bons pregadores, continue sentando para ouvir a palavra de Deus, se conserve em humildade. Nunca pense que já deu tudo para você. Não. Ele quer conceder mais, infinitamente mais da sua glória. Continue tendo um coração pronto para receber, um coração pronto para ouvir da palavra de Deus, porque eu sei, irmãos, que essa palavra, ela não só muda a nossa vida, mas ela vai também trazer as pessoas que estão à nossa volta para provarem daquilo que nós recebemos do Senhor. Amém? Graças a Deus, muito obrigado. Eu acredito que, como eu disse, não é pelo muito falar, mas é pela direção de Deus e é pela palavra do seu poder. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho e pela atenção.